Da mesma forma que quando você está na rua, você está enxergando várias coisas. Mas apesar de estar enxergando várias coisas, será que você realmente está conseguindo prestar atenção e conseguindo absorver todas as informações visuais que estão chegando até você? Pois é, nem sempre a gente, quando está vendo alguma coisa, a gente de fato está conseguindo parar e dar atenção àquilo que a gente está vendo. As mesmas coisas acontecem quando as informações chegam no cérebro. Mesmo que uma informação chegue no cérebro, não necessariamente essa visualização ela fica otimizada dentro do seu cérebro. Portanto, da mesma forma que para a gente conseguir enxergar uma coisa bem, a gente precisa dar relevância e atenção para uma coisa ficar melhor estocada e melhor aprendida no nosso cérebro, a gente também precisa dar relevância e prestar atenção. Você quer saber como que é a visualização otimizada para o nosso cérebro? Fica comigo até o final desse vídeo, vou te mostrar o que você precisa saber para mostrar que uma coisa muito mais relevante para você aprender. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como se aprende mais e melhor, como que faz para você mostrar uma coisa melhor para o seu cérebro, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. A melhor forma de te contar sobre a visualização otimizada é te contando uma metáfora que a gente vai chamar de metáfora da vitrine. Imagina o seguinte, a gente chega numa loja e essa loja é uma loja super desarrumada. Você sabe que lá no meio dessa loja tem várias roupas bem legais, mas estão todas elas penduradas, sem organização, todas elas comprimidas. O que vai acabar acontecendo? Se você estiver muito interessado mesmo em comprar alguma roupa lá daquela loja, você vai começar a olhar cabide por cabide. E aí, olhando cabide por cabide, você vai verificar e tentar achar uma que você vai realmente gostar. Mas posso ser bem sincero, isso dá trabalho. Dando trabalho, a menos que você realmente esteja vendido e você queira muito comprar aquela roupa ou comprar uma roupa daquela loja, a verdade é que você acaba não indo atrás. Porque se as coisas elas estão muito difíceis, você acaba não absorvendo elas, porque você não quer ver, porque você não está vendo. E como você não está vendo direito essa roupa, acaba que fica muito difícil escolher qual que é a melhor. Agora, em compensação, vamos pegar uma outra loja, uma loja que está bem arrumada, que ela consegue realmente ornamentar toda a loja para que as coisas elas conversem. Você percebe que as roupas de um determinado estilo elas estão próximas, conversando entre elas, e não só isso, as roupas principais elas não vão estar simplesmente em araras, mas elas vão estar expostas ou em manequins ou de uma forma que ela fique inteligente para ser mostrada para você, com enquadramento, com uma forma que você consegue visualizar da melhor forma possível. Você consegue enxergar aquela roupa e apreciar aquela roupa, e assim fica muito mais fácil de identificar quais são as roupas que você gosta, as roupas que você não gosta. Se você for reparar, lojas que são muito bem trabalhadas são lojas que têm poucas roupas, são lojas onde eles tentam dar destaques para cada uma das peças que ela tem. Por que essa metáfora ela é tão forte? Quando você fala sobre visualização, você percebe que as lojas que não estão nem um pouquinho se importando com o que vai vender, elas simplesmente querem colocar o máximo de coisas lá. E colocando o máximo de coisas lá, a pessoa tem que fazer muito esforço para conseguir visualizar a coisa direito. Mas em compensação, quando você tem uma loja que é arrumada, que se preocupa com cada uma das peças, você percebe que ela faz as três coisas que melhoram a visualização. O que são essas três coisas? A primeira coisa, distanciamento correto. As coisas você não fica enxergando nem tão de perto, nem tão de longe. A segunda coisa, enquadramento. O melhor enquadramento possível é deixar a coisa em mais destaque possível, é colocar a coisa como se fosse a coisa principal. E uma terceira, que é o melhor contexto. E quando a gente fala sobre o melhor contexto, você começa a perceber que as peças elas não são isoladas. Elas têm informações que elas são somadas a todas as outras. Porque quando você vai falar sobre uma peça de roupa, você não fica só olhando para a peça de roupa, mas você fica pensando sobre como que você vai conseguir utilizar aquela roupa da melhor forma possível. Ou seja, como que você vai combinar aquela roupa. A aprendizagem no seu cérebro é a mesma coisa. Se você não tiver distanciamento correto para você conseguir enxergar um determinado assunto da melhor forma, se você não der um enquadramento correto da informação para o seu cérebro, para que aquilo seja a coisa em mais destaque, e se você não der contexto para a informação, você não visualiza a informação direito. Com isso, a aprendizagem ela não é otimizada. Baseado na metáfora da vitrine, o que você tem que entender é que para aprender melhor, você tem que pensar que seu cérebro é como se fosse um cliente entrando numa loja de roupas. Esse cliente, ele pode estar em duas situações. Ou numa primeira situação, que ele está muito motivado. E se ele estiver muito motivado, a loja ela pode estar a loja mais bagunçada do mundo. Ele vai conseguir extrair e achar o que é relevante para ele conseguir ver melhor. E assim conseguir absorver melhor aquela informação. Ou então, se o seu cérebro não estiver querendo muito aprender um determinado assunto, então a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que fazer com que aquela informação seja melhor vista para o seu cérebro. E com isso, as três bases: distanciamento correto, enquadramento perfeito e contextualização. Vamos começar falando sobre cada um dos três tópicos. Em relação ao primeiro tópico, que é o distanciamento perfeito, o que você tem que entender sobre a visualização cerebral é que uma informação, se você tiver muito superficial e bem distante, como se você tivesse quase que passivo à informação, ele faz alusão a você simplesmente estar vendo uma coisa de muito longe. Se você estiver vendo uma coisa de muito longe, você não vai conseguir enxergar direito, você não consegue ver os detalhes, você não consegue ver
as informações. Mas em compensação, se você chegar muito, muito, muito perto, como se, por exemplo, você estivesse vendo o meu rosto, mas você está a 1 centímetro do meu nariz, você também não vai conseguir enxergar direito. E por que você não vai conseguir enxergar direito? Porque vai estar totalmente desfocado. Com isso, você precisa de um distanciamento ideal. Você ficar muito longe é como se você ficasse passivo. Agora, em compensação, se você ficar muito, muito, muito perto, muito mergulhado, você começa a ter muita dificuldade de visualizar os caminhos. Por isso que você precisa de um certo distanciamento. E a dificuldade de você visualizar os caminhos traz para você uma situação onde você não consegue enxergar direito os erros. Ou seja, é como se você tivesse mergulhado naquela informação e você tá tão mergulhado que você acredita plenamente de que tudo que você está fazendo tá certo e você não consegue ver o que você, por exemplo, poderia estar fazendo errado. Você não consegue ver onde, por exemplo, você poderia estar melhorando. Por isso, quando você estiver trabalhando um determinado assunto, nem tão distante, para que aquele assunto não fique passivo demais, e nem tão mergulhado demais e perto demais, a ponto de você não conseguir ter a crítica de saber que as coisas que você está fazendo pode ser que não sejam tão certas. E não só isso, que você consiga visualizar caminhos alternativos, formas alternativas. O segundo ponto da visualização otimizada é que você faça o enquadramento perfeito da informação. E quando a gente fala sobre enquadramento perfeito, significa que aquela informação que você quer absorver, ela tem que ser o assunto principal daquele momento. Nada de você estar querendo estudar e você está querendo colocar ao mesmo tempo uma TV ligada, que aquela informação que você está querendo aprender faça uma competição com outros estímulos, como por exemplo é o caso de ter amigos ou ter celulares, enquanto o teu enquadramento não for perfeito, ou seja, enquanto aquela informação não for a coisa mais importante para o teu estudo, o que na verdade vai acabar acontecendo é que essa informação ela não vai ser vista da melhor forma possível. E lembra, quanto mais enquadrado tiver aquela informação, mais fácil é de dar atenção. E com isso, mais fácil vai ser para você conseguir absorver aquele conhecimento. E o terceiro elemento da visualização otimizada, para que o seu cérebro consiga enxergar muito bem um determinado assunto, é que você precisa dar contexto para aquela informação. Significa que as informações elas não chegam isoladas para você. Quando você simplesmente pega uma informação e simplesmente você absorve, escuta, o que vai acabar acontecendo é que essa informação vai entrar numa orelha e vai sair pela outra. Por quê? Porque ela não retém, ela não fixa, a menos que você faça associações. Essas associações é o que a gente vai dar o nome de contexto, uma das partes mais importantes. Nada no nosso cérebro é aprendido de forma isolada. Ela só é aprendida porque existem outras informações para serem associadas com ela. Portanto, se você está querendo estudar sobre um determinado assunto, se você não estiver fazendo conexões com aquilo que você já sabe, ou seja, dando contexto, colocando aquela informação sobre uma determinada situação, você vai acabar não retendo essa informação. Por isso, a otimização, ela depende sim de você conseguir não só visualizar essa informação da melhor forma possível, mas você também tentar integrá-la em relação ao todo, em relação a uma grande imagem, para que assim você consiga reter por mais tempo. Mas lembre-se bem de uma coisa, apesar da visualização otimizada, ela ser uma visualização que depende de distanciamento correto, enquadramento perfeito e contexto, tem uma coisa que nada substitui, que é a motivação. Independente de qualquer coisa, se você tiver uma loja arrumada, uma loja desarrumada, se você tiver uma pessoa que está motivada a comprar aquela roupa daquela loja, ela vai comprar. E da mesma forma, se o seu cérebro estiver motivado para aprender uma determinada coisa, seja essa informação sendo entregue a ti da melhor forma possível, ou seja ela totalmente desorganizada, a motivação é o que vai fazer com que a aprendizagem ela seja mais otimizada possível. Agora, entenda, se a motivação ela não está no seu ápice, se você está fazendo aquilo por simplesmente uma disciplina, por uma obrigação, se você não está sentindo uma euforia ou exatamente uma razão pela qual você precisa buscar por aquela informação, então a visualização otimizada é o caminho. Lembre, distanciamento correto, nem tão de longe, nem tão de perto. Enquadramento perfeito, faça com que aquela informação seja o ápice da sua atenção. E contextualização, consiga fazer com que todas as informações sejam conectadas com informações prévias, para que assim você consiga fazer com que essa retenção para o seu cérebro seja o mais fácil possível. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.